Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai falar aqui hoje das carteiras recomendadas para o mês de agosto. Mais uma vez, a gente foi um mês assim, com poucas mudanças, de uma forma geral. Ainda em linha com o que a gente tinha falado também em meses anteriores, a gente não está mais com aquela cabeça tão voltada para nomes que ganham com a queda da taxa de juros, até porque o Copom não está mais reduzindo juros, em primeiro lugar, e segundo, a gente não vê espaço para o Copom reduzir os juros no curto prazo, dado principalmente os problemas fiscais que a gente tem tido e que tem impactado bastante, principalmente o câmbio, que tendem a levar a deixar a inflação ainda elevada, né? A inflação tem subido nos últimos meses no Brasil, nossa visão é que pode continuar elevada por algum tempo, exigindo que o Banco Central mantenha os juros altos por algum tempo. A queda nos juros lá fora é um ponto que ajuda, tá? Então esse é um ponto importante desse começo de agosto. O Banco Central americano está sinalizando que deve reduzir os juros em breve, isso é positivo, mas a nossa visão ainda, esse ponto negativo da Selic um pouco mais alto, não deve mudar muito com isso, tá? Então a gente não está focando tanto em nomes que ganham com a queda de juros, estão focando um pouco mais em empresas mais sólidas, que têm mostrado resultados bons, que estão no valuation um pouco mais baixo. E normalmente essas empresas tendem a ter um desempenho melhor quando os juros estão um pouco mais altos. Tá, então é um pouco isso. Na parte de commodities a gente continua evitando, não tem aumentado muita exposição, até tem evitado um pouco, dado que o cenário para preços de commodities também nesse ambiente de crescimento global, frente de crescimento da China mais baixo, o ambiente para empresas de commodities não é muito bom. Começando então com a carteira valor, aquela carteira mais enxuta, só com 5 nomes, a gente fez 2 trocas, né? Tirou TOTVS e Intelbras para colocar BB Seguridade e Vibra. Aqui o ponto principal de trocas é que TOTVS é uma empresa um pouco mais cara, né? Que sofre um pouco mais com esses juros mais altos, além de ter tido resultados um pouco mais voláteis nesses últimos trimestres, às vezes um trimestre bom, um trimestre ruim, a gente não ficou muito confortável em manter, e também tirou Intelbras, que divulgou um resultado um pouco mais fraco no segundo tri. Na nossa visão, não foi suficiente para a gente manter. A gente preferiu colocar empresas maiores, como é o caso de BB Seguridade e Vibra, que não só são maiores, também são empresas mais baratas, estão com uma dinâmica de resultados que a gente está mais confortável, mais confiante que os resultados vão se manter positivos, né? E manteve na carteira valor ainda Klabin. Como eu falei, é uma empresa exportadora que vem tendo bons resultados, também manteve Redditor, aqui também é uma outra empresa que está com uma dinâmica de resultados positivo e uma das poucas que se beneficiaria um pouco mais se a gente estiver errado com relação aos juros e os juros voltem a cair no curto prazo. Na carteira Top Picks a gente também fez poucas trocas, tirou CIA, Minerva e TOTVS para colocar Vivara, Vibra e Brasil Foods. Aqui essa troca de Minerva com Brasil Foods é uma troca bem paralela, vamos dizer assim, uma troca de lado. Brasil Foods é uma empresa do setor de frigoríficos que vem dando bons resultados, Minerva seria mais uma aposta, uma empresa que ainda está sofrendo um pouco. Não teve nenhuma das duas teve um julho bom, a gente optou nesse momento por ir com a aposta de segurança, vamos dizer assim, voltar a ficar com o Brasil Foods, que é onde a gente está mais confortável com os resultados, como eu falei. Também tirou CIA, que é uma empresa que deve ter resultados mais fracos agora no segundo tri por conta do clima mais quente do que o usual, e trocou por Vivara, que é uma posição um pouco mais arriscada. A Vivara, acho que muita gente conhece a história, pelo menos acompanhou esses últimos meses, teve uma mudança na diretoria, foi mal recebido, os resultados também não foram muito bons nos últimos trimestres, mas a nossa visão, isso já está bem precificado, e vale a pena correr um pouco mais de risco, na nossa visão, investindo em Vivara nesse momento. Por último, a gente também colocou Vibra, que, como eu falei, é uma empresa que tem uma dinâmica de resultados, na nossa visão, bastante positiva para os próximos trimestres, uma empresa grande, também com valuation barato, que tende a ter uma performance boa na nossa visão. Mesmo se os juros caem ou não, ela tende a ter uma performance boa por conta dessa dinâmica de resultados mais forte e também pelos valuation mais baixo. Na carteira Small Caps, bem poucas mudanças. Aqui a gente trocou Camil por Alupar, um pouco aqui Camil subiu razoavelmente no mês de julho, a gente preferiu trocar por Alupar, que é uma empresa mais defensiva, que também tem tido resultados bons, está começando a pagar mais dividendos, a gente achou que essa troca fazia sentido, e a troca aqui de Enalta com 3R é simplesmente porque as duas empresas estão se fundindo, né? A empresa que vai continuar sendo negociada na bolsa é a 3R, então a gente já aproveitou para fazer essa troca agora.
Na carteira de dividendos também pouquíssimas trocas, a gente só tirou Eng Brasil para colocar a Alupar. Como eu falei, a Alupar é uma empresa que já estava no nosso radar há algum tempo para ser colocada nos portfólios, é uma empresa que vem apresentando bons resultados, o dividendo começa a crescer agora, é uma empresa de transmissão, mas numa fase mais inicial dos investimentos, então ela não é uma grande pagadora de dividendos ainda, mas já está começando a pagar um pouco mais e na nossa visão vai continuar pagando cada vez mais. Por isso faz sentido colocar a Alupar aqui, até também para diversificar um pouco as posições que a gente tem entre as empresas do setor elétrico nessa carteira de dividendos, né? A gente já tinha, estava com Eng, CPFL e Eletrobras, as três têm um bom pedaço aí da receita na parte de geração, a gente trocou a Eng por Alupar para ter um nome na parte de transmissão. Na carteira BDRs aqui, talvez a mudança mais interessante, ou pelo menos com mais detalhes para contar, a gente voltou por mais um mês a reduzir um pouco o peso de empresas de tecnologia nesse portfólio. A gente já tinha tirado NVIDIA no mês passado, agora está tirando Google e Netflix para colocar Procter & Gamble e Visa, duas empresas mais maduras, com valuation muito mais baixo. A gente acha que essa alta muito forte das empresas de tecnologia, ela já foi bastante longe, não sei se é longe demais, mas foi bastante longe. O risco-retorno de continuar nesses nomes de tecnologia nesse momento não é muito bom. A gente acha que faz mais sentido ir para outros nomes mais sólidos, com resultados bons, valuation atrativo, dividendos também um pouco mais altos, como é o caso de Procter & Gamble e Visa. Por último, na carteira de fundos imobiliários, a gente também fez só duas trocas, tirou TEP, XPML, né, XP Malls, para colocar JSAF, aí o BTLG, o BTG Logística. Aqui vale chamar a atenção, o JSAF é um fundo que caiu bem nesses últimos dias, teve algumas ofertas concorrentes que pressionaram um pouco a cotação do JSAF, mas na nossa visão isso abriu uma oportunidade aqui para entrar num fundo que tem um desempenho histórico muito bom, estava um pouco descontado nesse momento. E BTGLG, vale chamar a atenção que eles fizeram algumas reavaliações, o BTG contratou uma avaliação de terceiros que reavaliou o portfólio, teve uma revisão para cima no patrimonial, vários fundos do BTG, inclusive o BTLG, a gente achou que fazia sentido aproveitar esse momento positivo para colocar a BTLG na carteira de fundos imobiliários também. Tá, então eram esses os comentários que eu tinha, essas são as principais mudanças que a gente fez nas carteiras recomendadas da Guide agora para o mês de agosto. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e também seguir a gente tanto aqui no YouTube como nas outras redes sociais.